Diga assim: Deus tem uma palavra para o meu coração. Isso, Deus tem uma direção para você. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é o próprio Jesus falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, como um tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos e diziam, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite ouvir a sua voz. Nós estamos aqui no primeiro dia da semana, porque nós temos a plena convicção de que tudo que nós precisamos, Senhor, é de uma direção da tua palavra. E a maior segurança que eu tenho aqui em cima é saber que nessa palavra está escrito que de forma alguma ela voltará vazia uma vez que ela é ministrada, Pai. Então que o teu Espírito Santo possa visitar o coração, a mente e abrir o nosso entendimento, para que cada um aqui entenda de forma clara, objetiva, aquilo que o Senhor quer, Pai. Que essa semana seja uma semana diferenciada, Pai. Em nome de Jesus, eu já quero repreender agora toda a força maligna que trabalha na mente desse homem e dessa mulher, para trazer as preocupações lá de fora, gerando, Senhor, a dor de cabeça, a sonolência, a vontade de estralar o pescoço, as costas. Toda a opressão maligna caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a partir de agora, Senhor, se manifeste o poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui diante da passagem mais conhecida da Bíblia, pelo menos das mensagens que o próprio Jesus ministrou, conhecida aqui como o Sermão da Montanha. E Jesus aqui, ele começa a falar sobre uma casa que é construída sobre uma rocha, e em seguida ele também cita uma casa que é construída sobre areia. E redobra a tua atenção aqui, porque essa casa que Jesus está falando nessa pregação é a minha e a sua vida. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra casa, pode trazer a revelação para a sua vida. Ali está falando da nossa vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, quando ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Que porta é essa? A porta do nosso coração. Aí ele fala: e aquele que ouvir a minha voz e abrir essa porta, ele fala: eu entrarei na sua casa. Ali ele está dizendo: eu entrarei na sua vida, e eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, Deus tem um banquete preparado para aquele que ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz essa noite e abrir a porta. Amém? Dizer: Senhor, tu és bem-vindo aqui, a casa é tua, oh aleluia, pode entrar. E olha só, e a rocha sobre a qual essa casa que Jesus está falando, a rocha que essa casa foi edificada é Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a rocha eterna, a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui que aquilo que dá segurança para a casa é edificar ou construir a casa na rocha. Ou seja, o que traz firmeza para a nossa vida é vivermos uma vida de acordo com
a rocha de acordo com a palavra de Deus. Igreja, nós precisamos colocar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Como que eu faço isso, pastor Danilo? Vivendo em obediência com a palavra. Porque se nós obedecermos e vivemos de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que a nossa casa, a nossa vida estará firmada sobre uma rocha. Que vai vir o vento, vai vir a tempestade, as correntes vão bater contra essa casa e ela não vai cair. Diga glória a Deus. Então nós precisamos colocar a nossa vida de acordo com a palavra. Jesus aqui ele está dizendo que a pessoa que obedece à palavra de Deus é como uma casa resistente, uma casa que tem os seus alicerces firmados numa rocha. E a pergunta que eu faço é: como que eu sei se a minha casa está resistente ou não? Como que eu sei se a minha casa está firmada sobre essa rocha ou se ela não está? Eu vou ter essa resposta a partir do momento que a minha casa for testada. Não tem como saber. Nós só vamos saber se a nossa casa está firme mesmo na rocha a partir do momento que ela é testada. Diga glória a Deus. Eu sei se a minha casa, se a minha vida está firmada na palavra somente quando eu sou provado, somente quando eu sou testado, como pelas tempestades da vida, pelos ventos fortes que vêm todos os dias. Você pode olhar aqui, ó, que tanto para a casa que estava edificada na rocha, se você prestou atenção no texto, você vai ver que tanto para a casa que estava edificada na rocha, quanto para a casa que estava na areia, você vai ver duas casas iguais. E os ventos que vêm, as correntes que vêm contra aquela casa, foram os mesmos, foram o mesmo teste. Mas quando vem o vento forte, as tempestades, as enchentes, ou seja, os momentos difíceis da vida, as provações, aí então a casa é testada. E é exatamente o teste desse vento forte, da tempestade, dos problemas, quem está entendendo? É isso que vai mostrar se a casa está firme mesmo, se a casa é uma casa de confiança ou não. Porque somente aquilo que é testado, e aqui entra o tema da mensagem, somente aquilo que é testado pode ser aprovado. Talvez você não entenda o porquê de tanto teste na sua vida, mas Deus está dizendo essa noite, é porque Ele está querendo aprovar você. Ele está te testando para depois aprovar. Tiago capítulo 1, no versículo 2, olha só o que Tiago diz aqui: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Fique alegre por isso que você está passando, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Por quê? Pois vocês sabem que a prova, isso que você está passando agora, a prova da sua fé produz a perseverança. Oh, aleluia. Versículo 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmãos. Olha só o que a palavra está dizendo aqui: existe um prêmio para aquele que for provado. Diga glória a Deus. Existe um prêmio para aquele que for aprovado, mas só pode ser aprovado aquele que fez o teste e passou na prova. Deus está de olho em você, e tudo isso que você está passando agora, Ele está olhando para você, e a vontade dEle é que você permaneça perseverando nessa prova, porque tem um prêmio reservado para você. E eu queria compartilhar com você aqui hoje 3 coisas que podem ajudar a colocar a nossa casa na rocha. Primeira coisa, a simplicidade. Uma das características e qualidades maiores aqui nos ensinos de Jesus é que Jesus simplificava os ensinamentos. Multidões iam atrás de Jesus, eles tinham prazer em ouvir Jesus. Sabe por quê? Porque a explicação de Jesus era uma explicação simples, uma explicação clara, objetiva. Os mestres da lei, os especialistas da época, eles explicavam a lei de forma muito difícil, mas Jesus simplificava. E é interessante isso, porque simplificar não é o mesmo que facilitar, amém? Jesus nunca facilitou para ninguém.
Ele apenas simplificava o entendimento. Olha o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 12: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Ou seja, os religiosos complicavam demais as coisas. Os fariseus, os saduceus colocavam coisas de forma complicada para as pessoas, e ninguém entendia nada. Um monte de normas, sabe? Um monte de regras complicadas. E Jesus basicamente está dizendo aqui o seguinte: o que a lei e os profetas dizem? Façam aos outros o que queriam que eles fizessem a vocês. Isso não é fácil na prática, viu? Isso não é fácil na prática, mas é fácil você de entender aqui, ó. Eu devo tratar a pessoa, aí Jesus vem falar, eu devo tratar as pessoas da mesma forma que eu quero ser tratado por elas. Quem entende isso, diga amém. Então olha só, Deus através de Jesus simplificou as coisas. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender melhor as Escrituras. Porque uma vez que eu entendo melhor a vontade de Deus, aleluia, fica muito mais fácil assumir uma responsabilidade em obedecer a palavra de Deus. Agora entenda uma coisa: simples não quer dizer fácil, mas compreensivo. Não vai ser fácil, mas se você entender, se você compreender o que ele está querendo dizer, vai ser muito mais tranquilo você assumir a responsabilidade, firmar um compromisso com Deus e com a palavra dele. Os que os religiosos tentavam complicar aqui, Jesus veio para simplificar, para que nós pudéssemos entender melhor as coisas. Porque as coisas, quando são complicadas demais, elas acabam nos atrapalhando, sim ou não? É verdade. Quando as coisas são complicadas, acaba ficando difícil obedecer aquilo que afinal eu nem entendi ainda o que deve ser feito. Então eu preciso saber de forma clara o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas quando as coisas são simples, bem explicadas, isso nos leva a ter uma responsabilidade maior. Porque a explicação, olha só, quando a explicação é simples, a gente entende com clareza o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. E aí fica muito mais fácil assumir essa responsabilidade, ter um compromisso em obedecer aquilo que Deus está falando comigo. Quem entende isso, diga amém. É por isso que a Bíblia diz: o pecado cometido na ignorância não é levado em conta diante de Deus. Porque se eu estou na ignorância, Deus não leva em conta o meu pecado. Por quê? Porque aquela verdade ainda não, eu não entendi ainda que aquilo é errado. Mas não se preocupe, Deus está falando daquilo que você sabe. Vou repetir: o pecado cometido na ignorância não é levado em conta, ainda que eu não, a partir do momento que eu não entendo ainda, até que eu não entenda que aquilo é um erro de forma clara, Deus não leva em conta o meu pecado. Ah, pastor, então se eu estou na ignorância, eu não peco? Peca, mas Deus não leva em conta o seu pecado. Mas uma vez que a tua consciência te acusa e você sabe que você está fazendo coisa errada, que é o nosso caso, aí então Deus quer uma posição sua. Aí então Deus quer que você tome uma posição a respeito daquilo. Por isso que Jesus contava histórias, ele ensinava através de parábolas. Olha só, por quê? Porque parábolas facilitavam o entendimento das pessoas. Jesus contava as historinhas, ele ia montando ali parábolas, porque quanto mais claro é o entendimento daquilo que é ensinado, maior é a nossa responsabilidade e até a vontade em obedecer. Sim ou não? Por exemplo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Dá um nó na cabeça. Como assim? Como eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Aí vem Jesus e fala: faça com os outros aquilo que você queria que eles fizessem com vocês. Não ficou mais fácil? Porque amar engloba muitas coisas, mas aí Jesus vem e simplifica. Faça com os outros, trate as pessoas da forma que você gostaria que elas tratassem você. Jesus falava em parábolas porque para as pessoas que não tinham muito conhecimento da lei, para que eles entendessem melhor, com mais clareza, a vontade de Deus, de maneira simples, porque a lei era escrita de uma forma muito difícil de se entender. E ainda pegava aqueles fariseus, os mestres da lei, que gostava de falar com autoridade própria e não de Deus. E Jesus explicava a lei com tanta simplicidade que os especialistas, os mestres da lei, ficavam até confusos com Jesus. Quando Jesus explicava aquilo que eles mesmos explicavam de forma complicada, Jesus vinha e ele explicava de forma tão clara
que os próprios fariseus olhavam para o outro e falavam: o que ele diz? Estava tão simples que eles falavam: mas o que ele está querendo dizer com isso? Será que ele não está blasfemando? Sabe, igreja, a minha oração, de verdade, a minha oração é para que a nossa igreja sempre seja uma igreja de coisas simples, porém profundas. Vocês que estão com a gente aqui já há algum tempo, outros desde o início, você já deve ter percebido que nós procuramos pregar a palavra de forma simples e clara aqui na igreja, independente de quem esteja aqui em cima, de forma simples e clara, de uma forma que todos entendam. Pelo menos a gente tenta. É como diz os meninos do louvor: pastor, aqui é arroz e feijão. Tem hora que eu chego e falo: rapaz, que unção que foi essa hoje, gente? Pelo amor de Deus, que presença de Deus. Aí eles falam: sabe o que é isso? Aqui é o seguinte: o menos é mais. Eles usam essa frase e eu gosto disso. O menos é mais. Não precisa enfeitar o pavão aqui em cima não, pastor. Aí eu entendo, é verdade, porque Deus habita na simplicidade. Porque se para entender, pensa comigo, gente, se para entender a vontade de Deus precisa ser através de uma coisa complicada, então isso quer dizer o quê? Que a maior parte das pessoas não vão entender a vontade de Deus. E se não entender, elas não terão responsabilidade, não terão compromisso. E não, se não tem compromisso, não tem obediência. As coisas de Deus precisam ser colocadas de uma maneira simples, sabe? E com um único objetivo: para que todos possam entender a vontade de Deus, para que todos possam entender, aprender e obedecer à vontade de Deus. Porque quando nós entendemos aquilo que é passado, nós assumimos uma responsabilidade. Nós temos até um desejo de... Eu entendi com tanta clareza hoje a palavra, que agora eu estou até com desejo de fazer um compromisso com Deus. É assim ou não é? Tem coisa que você está ouvindo aqui, as pessoas estão pregando, e aí a gente fala assim: nossa, Deus falou comigo, olha, eu entendi claramente isso, foi tão forte agora. Aí eu começo no meu lugar a fazer compromissos com Deus. Deus, hoje eu entendi o que eu devo parar de fazer. É assim ou não é? Vem de tão clara aquela explicação, que aí você fala: a simplicidade foi tanta, aí você começa a fazer compromisso aí no seu lugar. Ai, Senhor, eu entendi, eu devo renunciar àquilo. Aí eu começo a fazer compromissos com Deus, eu começo a assumir a responsabilidade em obedecer a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Porque quando nós entendemos aquilo que é passado, fica mais fácil. E se a gente não aprender de forma simples e clara a palavra, igreja, nós nunca vamos assumir um compromisso profundo com Deus. É por isso que tem pessoas que passam anos na igreja, e você olha para a pessoa e você não vê um compromisso firme com Deus da pessoa, uma responsabilidade dela com Deus, ou dela com a obra. Por exemplo, você acha que alguém vai se tornar, por exemplo, um dizimista fiel? Você sabe que a gente nem fala disso aqui, né? Mas quando eu estou pregando, eu preciso falar para te ensinar, porque senão você nunca vai ser próximo. Você vai falar que não funciona a palavra de Deus. Funciona assim. E você que é da igreja sabe que aqui a gente nem toca muito nesse assunto. Chega na hora da oferta, aqui é 40 segundos com oração e tudo. É assim ou não é? Amém? Então olha só, você acha que alguém vai se tornar um dizimista fiel na casa de Deus porque um pastor falar que ele tem que ser dizimista? Claro que não. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ao invés do pastor colocar isso como um peso para as pessoas, que é o que a gente vê por aí, ficar colocando medo nas pessoas, é muito mais fácil explicar de forma simples, clara a palavra de Deus, fazer com que a pessoa entenda a palavra, até para ela não fazer aquilo com pesar no coração, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia. Porque uma vez que a pessoa entender a palavra de Deus, ela mesma vai, se ela entender, ela mesma vai ter prazer em obedecer e cuidar das coisas de Deus. E se a pessoa entende isso com clareza, e ela se torna um dizimista fiel na casa de Deus, ela começa a ter o que agora? Compromisso em cuidar das coisas de Deus. Olha que interessante, aí automaticamente essa pessoa vai começar a ser abençoada, porque enquanto ela cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas dela. É simples assim. Mas não colocar como um peso. Sempre que alguém vem falar comigo, às vezes em atendimento, fala: pastor, eu marquei o horário porque o negócio está difícil, as portas estão fechadas e agora está difícil, eu não sei mais o que eu faço, estou sem direção, financeiramente falando. Aí eu sempre pergunto para a pessoa: como está
vamos direto no assunto. Como está a sua fidelidade com Deus na área financeira? E a maioria das vezes a pessoa trava e ela fala: pastor, eu ainda não consegui me desprender a respeito desse assunto. E quando a pessoa fala isso, com muito amor eu explico para ela: por que você não faz o que a Bíblia fala então? Por que você não faz um teste, você e Deus? Afinal, é o próprio Deus que manda você fazer um teste com Ele durante 3 meses. Eu falo para todo mundo isso. Quem já ouviu isso de mim aqui? Aí, ó. Durante 3 meses, eu falo para a pessoa: faça um teste. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, você tira os 10% e faz o que a Bíblia fala, que não é pagar o dízimo, não é dar o dízimo, você não paga, você não dá, é devolver, está escrito. Então olha só que interessante isso. Aqui Deus já mostra que é tudo dele. Você está devolvendo porque 100% Ele põe na sua mão. Mas tem gente que pensa assim: tá, eu que não trabalho para ver. É? Então vamos aprofundar um pouquinho aqui. Se essa noite você for para sua casa, deitar para dormir, e estourar uma veinha fininha na sua cabeça, o que será de você? Dormindo. Vai babar para o resto da vida, usar fralda e depender de todo mundo. Não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro. Ou seja, é Deus que guarda a tua saúde. É 100% Deus. E aí então eu falo para a pessoa: durante 3 meses você pega os 10% que Ele pede e devolve. Olha o que Deus faz: eu coloco 100% na sua mão, e aí você devolve desse 100% que eu te dei 10%, que eu não preciso do seu dinheiro, mas a minha obra aí na terra precisa, porque as portas precisam estar abertas para as pessoas que ainda estão perdidas ser encontradas. Olha que interessante isso. Aí Deus fala: se eu ver que você devolveu, porque você realmente confia que sou eu que coloco o 100%. Aí então Ele fala: eu vou abrir a janela do céu e eu vou multiplicar o seu celeiro. Coloque para mim Malaquias 3, versículo 10, só para entender. É isso que eu não entendo. Às vezes é só fazer as pessoas entender com clareza. Não precisa ficar falando na hora da oferta. Você vai em alguns lugares, na hora da oferta é outra pregação, gente. É assim ou não é? Chega na hora da oferta, é mais uma pregação de 40 minutos. Olha lá, ó. Vamos lá, ó. Eu, o pastor Danilo, é isso que está escrito lá? Pronto, só que você já entendeu que é Deus falando, ó. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, que posso todas as coisas, ordeno, ó, não está nem pedindo, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Em alguma versão diz: para a casa do tesouro. Para quê? Para que haja bastante comida na minha casa, alimento espiritual, comida, para que não falte, as portas estejam abertas, para que não falte comida para aquelas pessoas que estão caídas ainda chegando, que precisam ser levantadas. Quem entende até aí, diga amém. Agora, aí a hora que Ele fala: se você fizer isso, está aqui, ó. Deus coloca um princípio. É como se Ele falasse assim, ó: você cumpre o princípio e aí eu cumpro a promessa. Pode perceber, nunca tem uma promessa de Deus sem antes ter um princípio. O princípio está lá em cima: você faz isso, e se você fizer isso, eu vou fazer isso. Olha o que Deus fala na promessa. Aí depois, ó: ponham-me à prova. É o único lugar da Bíblia que você vai ver Deus falando: pode fazer prova de mim, pode me confrontar, é aqui. Aí Ele fala: ponham-me à prova. Se você obedecer isso, ponha-me à prova, e você verá que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre você as mais ricas bênçãos. É Deus que está falando. Aleluia. Sabe o que eu estou fazendo aqui com você hoje? Na verdade, eu estou tentando fazer com você o que Jesus fazia. Estou explicando de forma simples aquilo que Deus manda fazer, e que os religiosos muitas vezes colocam de forma complicada. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou explicando de forma leve aquilo que muitos por aí colocam como um peso nas costas da pessoa. Tem momentos na nossa vida, igreja, em que nós somos testados mesmo. Nos momentos de aflição, sabe, quando nós somos testados, é aí que nós vamos ver que as coisas difíceis, complexas, a teoria, o conhecimento, que mais? A teologia, no meio da aflição, você vai ver que isso aqui não vale de nada. Não vale de nada. Não estou falando que você não deve buscar conhecimento, mas no meio da aflição, isso aqui não vale de nada. Nas horas difíceis da nossa vida, o que vale na verdade somente aquilo que é essencial mesmo, que vai ficar. Sabe o que é isso? Compromisso, intimidade, relacionamento com Deus. É isso que vai contar no dia da prova. Eu tenho passado por vários testes, sabe, ultimamente, e esses testes têm me ensinado algo muito forte e muito simples ao mesmo tempo.
Sabe qual que é a coisa mais simples da vida? E ao mesmo tempo a mais forte e verdadeira? Que não importa o tamanho da provação. É isso aqui, ó. Que Deus é bom o tempo todo. É isso que você precisa entender. Independente do vento que vem, a tempestade que se levanta, no final você só vai poder falar isso. Deus é bom o tempo todo. Porque você já percebeu que para a gente que está na presença de Deus, não importa o tamanho do levante, no final acaba sempre dando certo, gente. Lembra? Esse aqui veio desesperado esse dia dentro da sala. Só aconteceu isso, não sei o que, e não sei o que, e agora me processou, e não sei o que. Eu falei, irmão, calma, você não está com Deus? E agora o que vai acontecer? Aí esse dia ele chegou e falou, ganha a causa lá. Olha que loucura. Com Jesus no final dá tudo certo. E se não der certo é porque não chegou ainda no final. Pode aguentar lá. Porque com Ele, irmão, não tem jeito de dar errado. E além de Deus ser bom o tempo todo, sabe? Ele está comigo, Ele está com você todos os dias, cuidando dos mínimos detalhes. Ele não te desampara em momento algum. Quem consegue dizer isso aqui? Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E às vezes é preciso mesmo vir um teste, sabe? Na nossa vida, aqueles que balança tudo, sabe? Aquele que abala tudo mesmo, uns ventos fortes. Às vezes é necessário. E sabe por que é necessário? Para que tudo aquilo que é teórico caia por terra. Fique somente aquilo que é essência, essencial. O que seria essa essência, Danilo? A certeza de que Deus é bom o tempo todo. Deus às vezes manda o vento para ver no seu coração se tem essa certeza que Deus é bom o tempo todo, que Ele jamais te desampara. Será que se Ele olhar para o meu e para o seu coração hoje, Ele vê isso? No meio de uma prova? Será que Ele vai ver essa certeza no nosso coração de que Deus é bom o tempo todo? A certeza de que Ele não nos desampara nunca. A certeza que Ele não tira os olhos de nós um minuto sequer. Você quer ver quantas vezes você se viu numa situação que você não via saída? Acabou, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para mim. Aí de repente você já está fora da situação, glorificando a Deus com a vitória nas mãos, dando risada daquilo que aconteceu. Se isso aqui não for o amor e o cuidado de Deus por você, meu irmão, o que é? Eu venho aqui essa noite dizer para você, nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide da bondade de Deus. Nós podemos estar enfrentando o pior momento da nossa vida, mesmo no meio da aflição, nós podemos experimentar a bondade de Deus. É como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. Sabe o que é isso? No pior momento da minha vida, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não me preocupo, eu não terei medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu lá quero saber, é Deus falando, eu lá quero saber o que você está passando. Primeiro que você não passa nada sem permissão dele. Ele está falando, não importa o que você está passando, eu estou com você. Você acha que você se sustentou firme de pé diante de tudo isso que você está passando ultimamente? Por força do teu braço? Isso é a graça de Deus que te renova a cada dia. Porque por você, meu irmão, minha irmã, você já teria desistido há muito tempo. Tem gente que está aqui que você fala, gente, mas parece que as coisas acontecem comigo. Então, primeira coisa que tem que estar no meu coração, Deus é bom o tempo todo. Segunda coisa, Ele não me deixa, Ele não me desampara de forma alguma. Todas as pessoas podem te abandonar, sabia disso? E talvez até alguns de vocês já passaram por isso aqui. Todas as pessoas podem te abandonar quando você precisar, e talvez até virar as costas para você. Pode deixar você de lado, mas na hora do teste você pode ver que Deus é o único que está lá do seu lado. Ele não te abandona nunca. Aliás, Ele é o único que nunca te decepcionou. Não é mesmo? É o único que não te decepcionou. Às vezes nós fazemos apelo aqui no final do culto para a pessoa se render a Jesus no final, e para elas descer as águas do santo batismo, como diz Jesus, olha lá, todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E nós fazemos isso de uma forma simples. Sabe por quê? Porque salvação é uma coisa simples, gente. Pode parecer complexa a salvação, no sentido de que custou um alto preço. Aí foi difícil mesmo. Mas se render a Jesus
É simples demais, está escrito em Romanos 10:9. Creia no Senhor Jesus, confesse Ele com a sua boca, e se você fizer isso, você será salvo. Você vai começar uma nova caminhada com Ele. Aí depende de você também. Não é porque você confessou, já está garantido. Vai começar uma caminhada, e até Ele voltar, você deve estar com a casa firme na rocha. Aleluia. Nós precisamos parar, sabe do que? De complicar as coisas. Nós precisamos parar de enfeitar o pavão. Porque se conectar com Deus é a coisa mais simples, é a coisa mais natural do mundo. Não adianta fórmula, sabia? Não tem método para você se conectar com Deus, não. Tudo isso cai por terra quando os testes chegam na nossa vida, irmão. Quando o diagnóstico bater na sua porta, quando as portas se fechar para você, quando a aflição chegar, tudo isso cai por terra. Teve uma pessoa um tempo atrás que falou para mim assim: pastor, você precisa me levar lá na tua igreja. Eu falei: para quê? Aí ele falou: não, você precisa me levar lá, porque agora me propôs para fazer um curso de oração aqui na igreja. E a pessoa disse para mim assim, que descobriu na Bíblia 8 tipos de oração. E dependendo da situação que a gente está passando, é um tipo de oração que a gente deve fazer. Deus me deu essa revelação e aquela coisa toda. E eu não falei nada, eu falei: ó, glória a Deus, vamos marcar um dia, depois eu te ligo, até hoje. Eu não falei nada, mas eu fiquei pensando comigo: isso é muito bom. 8 tipos de oração, isso é ótimo. Até vir um teste, até vir uma tempestade forte. Porque pensa comigo, gente, fala a verdade. Quando você está passando por uma aflição, você lá quer saber que tipo de oração você vai fazer? Você acha que Deus está preocupado em se conectar com você, dependendo do tipo de aflição, a forma, o método que você vai usar para falar com Ele? Na hora da aflição, sabe o que funciona? Abra a boca e clama o nome de Jesus. Abra a boca e fala com Ele, porque diante do teste, diante da prova, teoria não serve para nada. Teoria não serve para nada na hora do teste. Entenda o que eu estou falando. Buscar conhecimento é bom, mas teoria não resolve o seu problema, não. É o que Ele falou aqui, ó: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta nada você estar ouvindo essa palavra aqui hoje, se você não praticar. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica, esse aí, pode soprar o vento, pode vir a tempestade, nada vai acontecer, porque ele está firme na rocha. Aí ele fala a mesma coisa. Agora, aquele que ouve minhas palavras, fica pensando na morte da bezerra, enquanto o pastor prega, está pensando nos problemas lá fora. Aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica, esse é um tolo. Ele fala: é um insensato, é um tolo. Não sei nem porque que vem aqui. É isso que Deus está falando. Porque a hora que vir um ventinho, a casa dele vai cair e vai ser grande a queda. Quer saber? Para Deus não importa a forma como você vai orar, não. Não importa se você vai dobrar o seu joelho, não importa se você vai orar deitado, se vai orar de pé. O que importa para Deus é se você ora mesmo. Vou repetir isso aqui. O que importa para Deus é se você ora mesmo. Deus está falando aqui, ó. Não adianta nada machucar o joelho, dobrar o joelho e ficar ali chamando o gato. Seja na minha casa, seja lá. O que você está fazendo? Deus não quer o teu joelho machucado. Eu não estou falando de reverência, viu? Reverência, Deus te deu uma direção, glória a Deus, ajoelhe. Deus ama isso também. Ele ama isso, reverência. Mas o que Ele mais quer é o teu coração aberto na hora que você for falar com Ele. Sinceridade. O único lugar que você pode rasgar o verbo, até porque eu não estou nem podendo ajoelhar ainda. Ó, o único lugar que você pode rasgar o verbo e falar o que você quiser, até ficar bravo, talvez até xingar. Talvez não, porque eu já xinguei, não morri. O único lugar que você pode rasgar o verbo, falar do jeito que você quiser, porque você não está dando mau testemunho para ninguém, é quando você está falando com Ele. E mesmo se você não falar, mas eu vou falar isso para Deus. Se você não falar, Ele sabe que está aqui, ó, você está com vontade de xingar. Se você não xingar, Ele já fala antes mesmo de sair uma palavra da sua boca: eu já sei o que você vai dizer. Está escrito. Então é melhor você pôr para fora. Tira a pressão da panela. Senão uma hora você explode, dá um mau testemunho para alguém. Vai berrar com ele lá na sala. Olha, Deus já deu outra mensagem aqui. Ele disse: clama a mim.
Sabe o que é isso? Não tem método. Clama a mim onde você estiver, lavando louça, dirigindo carro, viajando. Clama a mim, fala comigo e responder-te-ei. Irmão, você serve um Deus que Ele responde quando você clama. Quem passa pelos testes, passa a ter uma fé afinada, uma fé testada. Diga glória a Deus. Durante o teste, muitos costumes religiosos, por exemplo, caem por terra. Sabe por quê? Costumes religiosos caem por terra durante o teste. Sabe por quê? Porque na hora do teste, das provas, só permanece aquilo que é verdadeiro. Só permanece o que é verdadeiro. Porque na hora das provas, costumes religiosos não servem para nada. E tem costume que não está nem escrito na Bíblia, se você quer saber. Sabia disso? Tem coisas que a gente vê por aí e fala, eu quero entender. Eu acho que eu comprei a Bíblia errada, irmão. Até hoje eu estou tentando entender. Cada lugar que você vê tem um negócio humano, sabe, do homem. Princípios estabelecidos por Deus para a pessoa, que a pessoa acaba passando para a igreja toda. Por exemplo, mulher não pode cortar o cabelo. Eu vou falar. Mulher não pode cortar o cabelo. Aonde está escrito na Bíblia? Que Bíblia que você leu? Porque até hoje eu não consegui entender. Eu não achei. Sabe o que eu achei? Adianta você ler um texto, um versículo também, montar religião, porque é isso que acontece. Aí vira religiosidade. Só existe um lugar na Bíblia que Deus fala que as mulheres não deveriam cortar o cabelo. Não é Deus que fala. Primeiro, é Paulo. E por que que? Não é Deus que fala, é Paulo. Foi humano que falou. E não foi nada que Deus mandou falar. Paulo que falou. Por que que Paulo falou? Vou te explicar. Lá em Coríntios, essa carta foi escrita somente, diretamente, eu vou voltar para a mensagem, diretamente para as pessoas da região de Corinto. Por quê? Aí Paulo escreve, irmãs do povo de Deus, presta atenção. Aí nessa região, vou traduzir na tradução do Danilo Oliveira aqui para ficar mais claro. Aí nessa região onde vocês moram, em Corinto, tem umas irmãzinhas, piriguete, andando por aí, as meretrizes, e elas estão que nem uma vassourinha, pegando tudo que vê na frente. Então, para que vocês não sejam confundidas com essas irmãs meretrizes, irmã não, com essas pessoas, não corte os seus cabelos. Aí a pessoa pega esse versículo, cortou o cabelo, vai para o inferno. Gente, pelo amor de Deus, quem está entendendo? Nós precisamos entender o contexto. Paulo está falando para uma região específica. Essa mesma carta não serviu para Efésios, não serviu para outras igrejas. Tem irmã que passa a vida inteira, não pode depilar, não pode se cuidar, não pode fazer nada. Vou falar mesmo, estou nem aí. Eu preciso pregar a verdade para você. A irmã passa a vida inteira dentro da igreja orando para o marido se converter. O marido, além de se converter, trai a irmã todo dia. Por quê? O cara olha do lado, a mulher está com bigode, está com a perna cabeluda, não sabe se ele está deitado com um homem ou com uma mulher, gente. Você ri, é engraçado, mas é verdade. Aí o cara vai trabalhar no outro dia, ele chega, na hora que ele abre a porta de serviço, paf, aquele perfume. Uau, que cheiro é esse? A mulher, oi lindão, tudo bem? A secretária, um brinquinho, batom. Gente, será que eu estou com a mulher certa? Quem está entendendo? A mulher reclama, passa aniversário de casamento, aniversário não sei o que, meu marido não dá um presente, deve estar juntando dinheiro para te dar um presto barba. Meu Deus do céu. Vamos correr aqui. Ai, Jesus, deixa eu voltar. Sai de mim. Deu até suador agora. Mateus, onde eu estava? Mateus capítulo 7, versículo 29, olha só. E ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. Ou seja, os mestres da lei, quando iam falar, eles falavam com presunção, de cima para baixo. Sabe como é isso? Está entendendo? Eu sou importante, vocês não são nada, você escuta, quem sabe aqui sou eu. É mais ou menos assim. Sabe, igreja? Nós vivemos num mundo de imagem. Redobra a tua atenção aqui. Nós vivemos num mundo de imagem. Muitos vêm de uma imagem hoje em dia. Olha para as redes sociais e você vai ver isso. Mas sabe qual que é o problema disso? Que imagem não tem teste.
problema é esse. As imagens que você vê lá, 90% ou mais do que você vê lá no Face, no Instagram, é tudo fake. É tudo imagem, é mensagens proféticas. Quem sabe um dia não fica assim. E tudo, aí entra o tema da mensagem novo. Mensagem não tem teste. Imagem não tem teste. Por quê? Porque só quem é testado, aleluia, pode ser aprovado. E tudo que não é testado não tem permanência, não tem durabilidade. A nossa igreja, por exemplo, nós temos passado por nossos testes aqui diários, semanais, mensais, mas diante das provas, e glória a Deus porque tem prova, porque diante das provas nós temos sido aprovados diante de Deus. Não chegamos até aqui, não chegamos até onde nós estamos de paraquedas não. É teste atrás de teste. Quer crescer, irmão? Aguenta os testes. É teste atrás de teste, mas também é vitória atrás de vitória. É bênção atrás de bênção. Como que vai ter vitória se não tem luta? Ah, a luta está grande, porque a vitória vai ser grande, irmão. O inimigo é tão burro que da proporção que ele te ataca, ele já está mostrando a proporção da bênção que está chegando. Então ele tem que impedir você de fazer aquilo. Ele quer entristecer você. Escuta o que eu vou te falar. Todas as coisas que Deus te der, eu estou encaminhando aqui já. Todas as coisas que Deus te der vão ser testadas na vida. Tudo que Deus te der vai ser testado. Jesus era o Filho de Deus, ele foi testado. Ele foi tentado, ele foi provado. E Jesus passou no teste. Diga glória a Deus. Relacionamentos. Ah, Deus te deu um relacionamento. Relacionamento vai ser testado também. Todos os dias existe teste no nosso casamento, nos relacionamentos. Muitas pessoas hoje vivem de imagem, como eu disse. Você entra lá no Instagram, no Facebook, e o que você mais vê é postagem de amor. É amor para cima, é amor para baixo. Nada contra isso, glória a Deus. É amor para a direita, para a esquerda, por todo lado. Até que vem o teste, aí acaba tudo. Esse dia eu estava olhando lá e tinha uma pessoa, eu posso falar que nem é daqui, é uma conhecida. Parece um passarinho, todo dia fazendo selfie. Gente do céu, mas será que não é possível? Essa coisa não acontece comigo não. Sabe que você olhava, eu ainda falei para o pastor, parece que é festa 7 dias da semana aqui, esse casal, hein? Tem coisa errada aqui em casa. Aí de repente eu olhei lá no perfil. Você ri, né? Aí de repente vocês me complicam, gente. De repente eu olhei lá no perfil, solteira. Eu falei, mas peraí, não é possível isso. Não tem lógica. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Imagem não tem teste. Imagem não tem teste. Aí você me pergunta, acabou por quê, pastor? Porque tinha uma casinha na areia, vivia de imagem. Imagem não suporta vento, não suporta teste nenhum. Quem está entendendo? Da mesma forma, tem pessoas, irmão, que são casadas há anos e não posta nada. Você não vê a pessoa postando nada em Facebook, em Instagram, mas são 100% aprovados diante do teste do tempo. E com certeza, eu vou falar para você, com certeza, são pessoas que já tiveram oportunidades humanas, diversas vezes de terminar tudo, várias vezes. Mas resistiram, sabe por quê? Porque passaram no teste. E hoje tem autoridade para falar. Porque uma vez que você passa no teste, aleluia, o teste gera autoridade em você. Estou vendo aqui o Alexandre e a Solange, tem vários casais aqui que eu poderia citar. Mas por que eu estou falando dos dois aqui? Os dois foi o primeiro casal. Esses aqui, foi o primeiro casal. Nem existia igreja ainda, né? Essa igreja. Eles foram o primeiro casal a ser restaurado aqui do nosso ministério. Um casal que estavam praticamente não tinham, já tinham divorciado. Papel, e depois correram atrás e refizeram tudo de novo. Olha que benção. Mas por quê? É um casal que, se você entrar lá, você não vai ver toda hora os passarinhos se beijando. Mas passaram por muita coisa, resistiram o teste do tempo. Isso gerou autoridade. Hoje eles são líderes de casais na igreja. Para você ver, terminaram agora a 4ª turma dos casais. São no mínimo 55 a 60 casais, famílias. Porque um casal estiver bem, a família está bem. Eu estou falando de 60 famílias. Aproximadamente 500 pessoas. Vamos pôr 4, 5 cada família. Meu irmão, sabe o que é isso? O teste gera autoridade em você. Diga glória a Deus.
Não é porque eu coloco uma mensagem no Facebook com florzinha, com coraçãozinho, que eu passei no teste do tempo não, viu? Entenda uma coisa, pode ser só uma imagem perfeita, uma fachada, uma máscara, uma aparência. Porque nós vivemos, infelizmente, nós vivemos num mundo de imagem, onde somos atraídos por coisas, por aparência, a todo tempo. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Deixa eu correr aqui. Terceiro e último, vamos finalizar aqui, ó. Primeiro, sem esquecer, quando somos testados, as coisas se tornam mais simples para nós. Os testes simplificam as coisas. Segundo, teste traz autoridade. Quando nós somos testados, ganhamos autoridade de Deus, experiência naquele assunto. Então agora eu posso falar com autoridade, porque é algo que eu vivi, algo que eu passei. Terceiro, o teste fala a verdade sobre nós. Quando nós somos testados, ali então aparece a verdade sobre nós. Um certo dia Jesus fala com a mulher samaritana, e eu termino aqui. Um certo dia Jesus fala com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, depois você lê com bastante atenção. Chega em casa e lê isso. Jesus disse para ela: mulher, enquanto você continuar bebendo da água que você está acostumada a beber, não adianta, você sempre terá sede. Você nunca vai saciar a sua sede, você vai ter que vir aqui todos os dias. Mas se você experimentar da água que eu quero te dar, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele fala: farei em você uma fonte a jorrar pela vida eterna. Diga glória a Deus. Aí então ela se interessa e ela fala assim: nossa, Senhor, dá-me dessa água. Então Jesus falou para ela: você se interessou pela minha água, então eu vou te dar. E aí Jesus faz uma colocação para ela que vai revelar o estilo de vida que ela tem vivido. Jesus não queria constranger aquela mulher, mas ele fala assim: ela, dá-me de beber então, me dá dessa água. Aí Jesus fala: eu vou te dar agora, vai lá, busca o seu marido e volta aqui que eu vou te dar. Aí ela para e fala: eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: disse bem, com verdade. Sabe por quê? Porque você já teve 5 maridos e agora você está com um que não é o seu marido, ou seja, ainda você está com um amante. Você conhece a história? Aquela mulher, então ela olha para Jesus e fala: nossa, vejo que tu és profeta, o Senhor conhece a minha vida mesmo. Irmãos, às vezes é assim, Jesus faz essa colocação para nós, não é para nos constranger, mas é para revelar para nós que tipo de vidinha medíocre a gente tem levado. Escuta o que eu vou te falar. Muitas vezes nós pegamos para ler a Bíblia, é assim ou não é? Para você que lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quando a gente pega para ler a Bíblia, na verdade é a Bíblia que acaba lendo a gente. A gente começa a ler ali, e a Bíblia vai trazendo na nossa consciência o erro que nós estamos cometendo. Esse é o poder da palavra. E Jesus, ao dizer para aquela mulher que ela não tinha marido, que ela já tinha tido 5 maridos, e agora ela estava com um amante, naquele momento, Jesus estava trazendo, olha isso, na mente dela, Jesus estava trazendo na mente dela a seguinte reflexão: que vidinha medíocre é essa que você está levando, mulher? Cadê, sabe o que ele está falando para ela? Cadê o seu valor, a autoestima, o amor próprio? O que está acontecendo com você? Isso acontece com a gente também, igreja. A palavra vem como está vindo hoje, e às vezes revela o nosso pecado, o nosso erro. A palavra nos confronta, sabe, trazendo na nossa consciência coisas que muitas vezes é difícil para nós até de ouvir, porque a gente vem buscar Deus e na verdade a gente quer ouvir aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa. Mas o que vai mudar e transformar a nossa vida é aquilo que nós precisamos, é a verdade. A verdade é que nos liberta. João 8,32 ele disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A própria verdade falando isso. O próprio Jesus: me conheça e eu vou te libertar. E se eu, o Filho, te libertar, você verdadeiramente serás livre. Jesus é a verdade testada pelo tempo. A equipe de louvor pode subir, por favor. Jesus, olha aqui para mim. Jesus é a verdade testada e aprovada pelo tempo. Você não pode mais fugir dessa verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E se você me conhecer, eu vou libertar você. Ele está falando: se você conhecer a verdade, eu vou te libertar. Aleluia.
Se você me conhecer, em outras palavras, eu vou mudar a sua vida, eu vou reescrever a sua história. Oh Jesus, a verdade, Deus está respondendo a alguém aqui hoje. Você está diante de uma situação, você não sabe como agir, e Deus está falando para você a própria verdade. Jesus está falando para você: a verdade sempre vai permanecer em qualquer teste na vida. Não sei nem porque eu estou falando isso agora. Deus está falando para você. Você sabe que é com você que Deus está falando. Diante dessa situação que você está enfrentando, fica na verdade. Quem tem a verdade sempre vai vencer no final. Permanece na verdade. Sou eu que vou justificar você. Quem tem a verdade sempre vai alavancar na frente. Quem tem a verdade sempre vai permanecer com a vitória. Então preste atenção. Quer vencer sempre? Você deseja alavancar, voar alto como uma água? Quer permanecer sempre firme? Então você precisa da verdade. Ou seja, você precisa de Jesus. É disso que você precisa. Não fuja dos testes da vida. Não tente pegar atalho. Cada caminho que Deus permite você passar, cada situação que vem ao teu encontro, tem um propósito de Deus nisso. Jesus não veio para fazer cócegas nos nossos ouvidos, não. A palavra diz ao contrário. Ele é a verdade. E a verdade muitas vezes não é muito agradável de se ouvir, mas é o que muda a nossa vida. E hoje eu oro para que você que não conhece essa verdade, que você possa conhecer. Você que não conhece essa verdade ainda, que não teve um encontro verdadeiro com a verdade, o próprio Jesus, com a palavra de Deus, que você venha ter. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero fazer um apelo aqui hoje para todos vocês que estão aqui. Você que talvez esteja aqui pela primeira vez, e você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, fazendo um compromisso com Ele, para que Ele possa mudar a tua história, para que Ele possa reescrever uma nova história para você. Você que ainda não recebeu Jesus por inteiro na sua vida, hoje é o dia, a noite que Ele preparou para te dar essa rica oportunidade, porque Ele quer mudar a tua história. A oportunidade de receber Jesus, para que Ele possa reescrever a sua história. Tudo que você precisa é dar um passo de fé agora, e colocar a sua casa na rocha hoje, a sua vida, colocar a sua vida em Jesus. Se é o teu caso, saia do teu lugar e venha até a frente do altar nesse momento. Eu vou orar por você. Jesus é a verdade testada e aprovada. Ele quer e Ele vai mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, está no singular, o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem dois estilos de vida, não tem dois tipos de verdade. E você que já conhece essa verdade, já caminhou com Jesus por um tempo, mas por algum motivo você desviou da verdade, dos caminhos de Jesus, Ele está chamando você de volta hoje. Sai do teu lugar e vem para frente também. Talvez a provação, a tentação, o teste fez você desviar da verdade, mas Ele está convidando você hoje a colocar os alicerces na rocha. Jesus está dizendo: vinde a mim, você que vive falando o dia todo, que está cansado, sobrecarregado, atribulado, e eu te aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso, humilde de coração, e eu tenho descanso para a tua alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato essa noite. A porta do seu coração. E no mundo espiritual, essa porta só tem maçaneta pelo lado de dentro. Se você não abrir, Ele fala: eu não posso entrar, porque eu não sou intrometido. Mas se você está ouvindo a minha voz e abrir essa porta hoje, Ele está prometendo: eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida, aleluia. Eu vou cear com você, você vai cear comigo. Eu tenho um tempo, um banquete preparado, um tempo novo para você. Abra a porta hoje,
Abra a porta do seu coração e começa a dizer para Ele: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, vamos adorar o Senhor. Você é bem-vindo. Diga isso para Ele. A casa é sua, pode Entra aí, Jesus. se esvazio de mim. Nós te amo, Jesus. Esvazio de É necessário que eu diminua para que Ele cresça. e sopra teu vento. Sopra aí, Jesus. E toma teu trono. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Reina, nós queremos te ouvir. A tua igreja te ama, Jesus. Nós queremos te ouvir. Declare isso para Ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É tua, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Olha aí, Jesus. Eles estão te convidando, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que através do teu Espírito Santo o Senhor possa entrar nessa casa hoje, entrar nessa vida e colocar as coisas no lugar, Senhor. Sopra aí, Espírito Santo. Vai pegando aquilo que estava por baixo e colocando por cima, Senhor. Vai abrindo o caminho do teu filho, da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que haja um divisor de águas sendo estabelecido aqui essa noite. Vento nenhum vai derrubar essa casa, Pai, porque essa noite a tua palavra veio de encontro, firmando os nossos passos na tua palavra, Pai, colocando a estrutura da nossa casa sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo, que é a tua palavra, Pai. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda a opressão que estava sobre a tua vida, amarrando você, impedindo você de avançar, de se realizar numa determinada área, de prosperar. Eu repreendo agora e eu coloco você em liberdade, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo esse vento, eu repreendo essa tempestade que se levantou, e eu coloco vocês em liberdade agora, para viver os melhores dias e anos da sua vida. Pai, abraça os teus filhos agora. Eu invoco a tua cobertura espiritual sobre a mente deles, Pai. Toca aí, Jesus. Vai tirando todo o peso agora. Abraça os teus filhos. Estabeleça um novo tempo na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui à frente. Eu não sei se todos vocês são batizados. Se for, glória a Deus. Se não for, eu não posso perder a oportunidade de falar para você aquilo ali, ó. O que Jesus mesmo disse. Aqui é uma fala de Jesus. Você já fez o mais importante agora, ó. Você
Jesus falou: todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que vocês fizeram agora? Acabaram de crer, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só que ele pede duas coisas, ó: aquele que crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? É uma expressão externa, eu mostro em atitude aquilo que aconteceu do lado de dentro. É uma expressão externa, mostrando para Deus em atitude o que aconteceu do lado de dentro. Se alguns de vocês que estão aqui à frente não for batizado, eu quero te dar a oportunidade. Você vai voltar para o seu lugar agora, mas você não saia da igreja sem falar comigo ou com algum dos diáconos que estão aí. Passa o seu nome completo e telefone para o batismo que vai acontecer no último domingo de novembro, amém? E a tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Escreve o que eu estou te falando. Um novo tempo começa hoje. Que Deus abençoe. Aplauda a Jesus pela vida deles. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.